Um pai solteiro negro leva a chefe bêbada para casa depois da festa da empresa. Mas quando ela acorda, você achou mesmo que eu não ia descobrir? A voz fria de Victoria Reynolds cortou o silêncio da sala como uma lâmina. Ela segurava o celular com uma foto comprometedora na tela. Um homem como você, dentro da minha casa, se aproveitando de mim enquanto eu estava vulnerável. Marcus Williams, de 34 anos, continuou sentado, tranquilo, na frente da mesa executiva. Os olhos fixos nela, sem demonstrar surpresa. Pai solo de uma menina de 8 anos, ele trabalhava como analista sênior naquela empresa há 5 anos. Sempre foi respeitoso, impecável nos relatórios, profissional em tudo que fazia. Nunca passou pela cabeça dele que um simples ato de gentileza pudesse virar uma acusação capaz de acabar com a vida dele. Senhora Reynolds, a senhora estava completamente bêbada ontem. Eu só te levei para casa em segurança. Como qualquer pessoa decente faria, disse Marcus, com calma. Victoria soltou uma risada debochada. Os olhos azuis brilharam com frieza. Que conveniente, né? O funcionário prestativo leva a chefe bêbada para casa. E aí, bem, todo mundo sabe o que homens como você fazem quando acham que ninguém tá vendo. A insinuação foi clara. Venenosa. Marcus sentiu o sangue ferver, mas manteve a postura. Ao longo dos anos, ele já tinha percebido pequenas demonstrações de preconceito vindo dela. Comentários sutis sobre como ele era sortudo por trabalhar ali, olhares condescendentes nas reuniões, revisões rigorosas no trabalho dele enquanto aceitava sem questionar relatórios medianos de colegas brancos. Acho que houve um mal-entendido, disse ele, com a voz firme, tentando conter a revolta por dentro. Não houve mal-entendido nenhum, ela rebateu. Você invadiu minha privacidade. Me constrangeu. E agora vai pagar por isso. Ela se inclinou sobre a mesa. Estou considerando denunciar isso como assédio sexual. É a sua palavra contra a minha, Marcus. Quem você acha que vão acreditar? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marcus observava aquela mulher que agora segurava o destino profissional dele nas mãos. Ela saboreava cada palavra, cada segundo do poder que achava ter. Só que ela não fazia ideia. Ele havia gravado cada instante da noite anterior. Desde o momento em que encontrou Victoria chorando no banheiro da empresa até deixá-la em casa. Tudo registrado com respeito, cuidado e provas. E se eu dissesse que tenho como provar que nada de errado aconteceu? Marcus falou num tom sereno. Victoria riu. Provas? Que tipo de prova um homem na sua posição teria contra alguém como eu? Marcus apenas sorriu. Um sorriso calmo. O tipo de sorriso de quem esperou anos por aquele momento. Porque ele já sabia, pessoas como Victoria sempre mostram quem realmente são quando acham que estão no controle. Enquanto ela falava em punições e demissão, ele pensava na filha, Maya, esperando por ele em casa. Pensava nas injustiças que ela também enfrentaria na vida, e no plano que ele vinha traçando há muito tempo. Se essa história de preconceito disfarçado de poder já mexeu com você, se prepare. Porque Victoria ainda não sabia que Marcus vinha reunindo provas há anos, gravações, mensagens, olhares, frases. Cada microagressão cuidadosamente documentada. E agora ele tinha o gatilho perfeito para expor a verdadeira face da executiva mais respeitada da empresa. Na segunda-feira seguinte, Marcus chegou ao trabalho e sentiu o peso no ar. Olhares estranhos, sussurros abafados, um clima frio que não existia na sexta. Victoria foi rápida, espalhou a versão dela como quem planta veneno com precisão cirúrgica. Marcus, precisamos conversar, disse Jennifer, do RH, antes mesmo dele ligar o computador. Foi feita uma denúncia formal contra você. Enquanto caminhava pelo corredor, Marcus percebeu os colegas desviando o olhar, como se ele carregasse uma doença contagiosa. Victoria tinha sido cuidadosa, nenhuma acusação direta, só insinuações. Mas suficientes para manchar sua reputação. Na sala do RH, lá estava ela, sentada como uma rainha, ladeada por 2 advogados da empresa. O sorriso nos lábios era o de quem nunca tinha perdido uma batalha no mundo corporativo. Sr. Williams, começou Jennifer, com visível desconforto. A senhora Reynolds afirma que você teve um comportamento inapropriado ao levá-la para casa após a festa. Ela diz que tem fotos comprometedoras. Que fotos? Marcus interrompeu, ainda calmo. Victoria deslizou o celular sobre a mesa.
Na tela, uma foto dela mesma deitada na própria cama, um pouco descabelada. Você me colocou nessa posição vulnerável, Marcos. Um homem sozinho com uma mulher indefesa. Marcos olhou a imagem com frieza. Interessante. E quem tirou essa foto? Fui eu, respondeu ela. Quando acordei e percebi o que tinha acontecido. Entendi, disse Marcos, anotando mentalmente. Primeira mentira documentada. O que Vitória não sabia era que Marcos tinha crescido no sistema de adoção. Perdeu a mãe aos 12 anos. 5 anos em lares adotivos conturbados ensinaram a ele a desconfiar de autoridades, se proteger e sempre ter um plano B. Depois serviu o exército por 4 anos, pagou a faculdade com benefícios militares, e aprendeu a estudar o inimigo antes de agir. Hoje, como pai solteiro da brilhante Maia, Marcos se tornou um mestre em antecipar problemas e se proteger. Especialmente no mundo corporativo onde homens negros são sempre os primeiros a serem descartados quando algo dá errado. O senhor entende a gravidade dessa situação? Perguntou Jennifer. Pode haver suspensão sem salário enquanto investigamos. Claro, respondeu Marcos. Imagino que a palavra da senhora Reynolds seja mais confiável que a minha. Vitória se inclinou para frente, os olhos brilhando de crueldade. Marcos, você é um bom funcionário. Sempre foi. Mas homens como você às vezes se confundem sobre limites quando estão perto de mulheres bem-sucedidas. É compreensível. O tom dela era como um tapa. Marcos já tinha ouvido esse tipo de coisa antes. De assistentes sociais, de oficiais do exército, até de professores na faculdade. Sempre aquela surpresa disfarçada de gentileza. Você, vindo de onde veio, tirando boas notas. Ele repetiu, como quem cospe veneno com calma. Ah, sim, pai solteiro, vindo de onde eu venho, trabalhando aqui por boa vontade da empresa. Às vezes as linhas ficam confusas quando há diferenças de status, não é? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Jennifer estava desconfortável. Os advogados, impassíveis. Mas Vitória parecia saborear cada segundo. Marcos pensou em Maia, que naquela manhã perguntou por que ele estava com o olhar triste. Papai, tá tudo bem? Você sempre diz que gente boa vence no final. Ele sorriu para ela e prometeu, gente boa sempre encontra um jeito. Senhora Reynolds, disse Marcos, firme, posso te fazer uma pergunta? Na noite da festa, a senhora comentou algo sobre sua ex-assistente, Sarah Chun. Disse que ela tentou usar a carta racial quando foi demitida, lembra? Vitória congelou por um instante. Isso não tem nada a ver com essa conversa. Tem, sim, respondeu Marcos. Porque a Sarah me procurou na semana passada. Ela está processando a empresa por discriminação racial. E pelo que me contou, ela tem gravações muito interessantes de conversas com a senhora. O rosto de Vitória perdeu um pouco da cor, mas ela logo se recompôs. Sarah é só uma ex-funcionária frustrada inventando histórias. Ninguém vai acreditar nela. Marcos sorriu. Aquele mesmo sorriso tranquilo. O mesmo que vinha segurando há anos. A senhora pode estar certa, sim. Afinal, quem acreditaria na palavra de uma mulher asiática contra uma executiva branca, respeitada como a senhora? A ironia, dessa vez, foi impossível de ignorar. Vitória percebeu tarde demais que tinha caído numa armadilha. Usou exatamente o mesmo argumento que agora estava sendo virado contra ela. O que você está insinuando? Perguntou Jennifer, visivelmente incomodada. Marcos se levantou com calma. Eu não estou insinuando nada. Só estou observando como é curioso ver certas pessoas assumindo que suas palavras valem mais que as dos outros, por causa de características que, sinceramente, não deveriam ter peso nenhum no ambiente profissional. Ao sair da sala, Marcos ouviu Vitória sussurrando furiosamente com os advogados. Ela não fazia ideia de que, nos últimos 2 anos, ele vinha registrando cada comentário duvidoso, cada microagressão, cada decisão discriminatória que ela achava que passaria despercebida. E não era só memória. Tudo estava documentado. Cada palavra condescendente que ela acabará de dizer tinha sido gravada pelo aplicativo discreto que Marcos mantinha no celular. Cada olhar de superioridade, cada insinuação de preconceito, tudo digitalmente armazenado. E o que Vitória também não sabia, é que Marcos não era apenas mais um analista sênior.
Ele tinha mestrado em sistemas de informação e uma rede de contatos que incluía jornalistas investigativos, advogados de direitos civis e ativistas corporativos, todos prontos para desmascarar executivos como ela. Mas o erro mais grave que Vitória cometeu foi ameaçar não apenas o emprego dele, mas a capacidade dele de sustentar Maia. E quando você ameaça a filha de um homem que já perdeu tudo uma vez, e que teve que se reconstruir do zero, você desperta uma força que não dá para controlar. Naquela tarde, enquanto Vitória comemorava com seus advogados o que acreditava ser uma vitória fácil, Marcos estava em casa ajudando Maia com o dever de matemática. Mas, por dentro, ele estava cuidadosamente calculando cada passo de um jogo que Vitória já tinha perdido no momento em que subestimou a inteligência e o preparo do homem que ela estava tentando destruir. Vitória, por outro lado, não perdeu tempo em consolidar sua suposta vitória. Na terça-feira, Marcos foi suspenso oficialmente, sem salário, por conduta inadequada. Na quarta, ela mandou um memorando confidencial a outros executivos, recomendando atenção redobrada a funcionários com comportamentos suspeitos. E na quinta, Marcos recebeu uma carta formal proibindo sua entrada no prédio da empresa até segunda ordem. Mas o que ela não sabia era que Marcos não passou esses 3 dias chorando ou se lamentando. Ele passou executando a primeira fase de um plano que vinha sendo elaborado há meses. A primeira ligação dele não foi para um advogado qualquer. Foi para Amanda Rodrigues, uma especialista em discriminação racial conhecida por acabar com a carreira de executivos que se achavam acima da lei. Marcus Williams. A voz dela soou firme e atenta quando ele se identificou. A Sarah me falou de você. Disse que talvez tivesse informações valiosas sobre certas práticas aí na sua empresa. Eu tenho mais do que informações, doutora. Eu tenho provas. Durante a reunião no escritório dela, Marcos abriu o notebook e mostrou pastas organizadas com precisão. Tabelas detalhadas revelavam um padrão claro. Funcionários negros e latinos recebiam avaliações piores, eram preteridos em promoções e tinham seus trabalhos questionados com muito mais frequência do que colegas brancos, mesmo quando esses colegas entregavam resultados inferiores. Impressionante, murmurou Amanda, examinando os dados. Quanto tempo levou para juntar tudo isso? 2 anos e meio, respondeu Marcos. Desde que percebi o padrão. Ele clicou em outra pasta. Mas isso nem é a melhor parte. O que apareceu na tela fez Amanda soltar um leve assobio. Eram capturas de conversas privadas entre executivos no WhatsApp. E-mails internos cheios de comentários racistas disfarçados de preocupações culturais. E, mais devastador que tudo, um áudio de 23 minutos de uma reunião executiva onde Vitória e outros gestores discutiam, abertamente, como lidar com a diversidade sem comprometer os padrões da empresa. Como você teve acesso a isso? Perguntou Amanda, agora visivelmente impressionada. Marcos sorriu pela primeira vez em dias. Vamos dizer que, quando você trabalha com por 5 anos antes de virar analista, aprende algumas coisas úteis sobre os sistemas internos. E quando é deixado de fora das reuniões importantes, você aprende outras formas de ficar por dentro do que realmente está acontecendo. Enquanto isso, no escritório da empresa, Vitória comemorava. Ligava para outras executivas, orgulhosa de si mesma por ter resolvido o problema antes que ele virasse um prejuízo maior. Ela não fazia ideia de que cada palavra dessas ligações estava sendo registrada por um sistema de monitoramento que Marcos tinha instalado discretamente meses antes. O problema com pessoas como ele, disse Vitória ao telefone com Margaret Thompson, diretora de outra filial, é que eles não entendem o que são limites apropriados. Mal sabia ela, quem realmente estava ultrapassando todos os limites. Tem gente que cresce achando que merece o mesmo respeito de quem realmente construiu alguma coisa na vida. Do outro lado da linha, Margaret soltou uma risada. Pelo menos você resolveu isso antes dele querer bancar a vítima do racismo. Esses casos costumam se arrastar por anos. Exatamente, respondeu Vitória. Por isso agi rápido. Um homem negro sozinho contra uma mulher branca, bem relacionada? A justiça pode até estar mais sensível hoje em dia, mas na prática, o que ainda pesa é a credibilidade. Marcos ouvia tudo em silêncio. Ele tinha instalado um sistema que gravava e transcrevia automaticamente cada palavra, com data e hora. Cada frase era mais um passo que Vitória dava rumo à própria destruição, e ela nem percebia. Naquela tarde, Amanda ligou com novidades. Marcos, você vai querer ouvir isso.
O Departamento de Justiça está investigando práticas discriminatórias em grandes empresas. E a sua está na lista. Isso é sério? Muito. E sabe o que mais? Suas provas podem não só ajudar num processo trabalhista, mas também ser a peça que falta numa investigação federal muito maior. Enquanto falava com Amanda, Marcos olhou pela janela da sala. Maia estava sentada à mesa da cozinha, fazendo a lição de casa. Mais cedo, ela tinha perguntado por que o pai estava em casa num dia de semana. Ele respondeu com calma: papai está resolvendo umas coisas do trabalho. Mas ela o encarou com aquele olhar que só criança tem, direto, profundo, como se já soubesse a verdade. Vai ficar tudo bem, papai? Vai sim, meu amor. Às vezes, algumas pessoas acham que podem tratar as outras mal e sair impunes. Mas a verdade sempre aparece no final. Maia sorriu e voltou a fazer os cálculos de matemática, tranquila. A confiança da filha era o que alimentava a determinação de Marcos. Porque, no fundo, aquilo não era só sobre ele. Era sobre construir um mundo onde sua filha nunca precisasse aceitar ser tratada como alguém inferior. Amanda, disse Marcos, voltando a ligação, tem mais uma coisa que você precisa ouvir. O quê? A gravação da minha conversa com Vitória ontem. Ela soltou tudo. Disse o que realmente pensa sobre homens como eu, sobre status. Tá tudo documentado. Inclusive a parte em que ela admite que planejou essa situação desde o início. Amanda ficou em silêncio por um instante. Marcos, você tem noção do que isso significa? Significa que ela não só cometeu discriminação. Ela arquitetou tudo com intenção de prejudicar alguém por causa da cor da pele. E teve a audácia de admitir isso em gravação. Isso transforma um processo comum de trabalho em um caso criminal federal. Exatamente. Mais tarde, enquanto ajudava Maia com uma lição de história sobre os direitos civis, ela fez uma pergunta que deixou Marcos sem ar por alguns segundos. Pai, por que algumas pessoas acham que são melhores do que as outras só por causa da cor da pele? Ele pensou bem antes de responder. Às vezes, filha, quem nunca precisou lutar por nada acha que teve uma vida fácil porque é especial. E esquece que todos nós somos iguais. E o que a gente faz quando encontra alguém assim? Marcos sorriu, lembrando da arrogância de Vitória, achando que tinha vencido. A gente mostra que estão errados, com inteligência, com provas, e sempre fazendo o que é certo. O que Vitória não sabia é que Marcos já vinha, há anos, construindo uma rede de contatos. Jornalistas investigativos, ativistas pelos direitos civis, e até funcionários de outras empresas que também tinham sofrido discriminação. Sua suspensão lhe deu tempo para ativar essa rede com força total, coisa que ele não conseguiria fazer trabalhando em tempo integral. Na sexta-feira, enquanto Vitória almoçava no restaurante mais caro da cidade, brindando com Margarete Thompson a eficiência com que tinha lidado com um funcionário problemático, Marcos estava numa videoconferência com representantes do Departamento de Justiça. Ali, ele apresentou provas que transformariam a vida de Vitória num pesadelo jurídico sem fim. Quando desligou o computador após a reunião, Marcos permitiu-se um leve sorriso. Mas não era um sorriso de vingança. Era o sorriso de alguém que sabia, naquele momento, a justiça finalmente começou a prevalecer. Eles crescem achando que merecem o mesmo tratamento que pessoas que realmente construíram alguma coisa na vida. Do outro lado da linha, Margarete deu uma risada. Pelo menos você resolveu isso antes dele vir com aquele papinho de cartada racial. Esses casos costumam se arrastar por anos. Exatamente. Foi por isso que eu agi rápido, respondeu Vitória, com aquele tom de superioridade. Um homem negro sozinho contra uma mulher branca respeitada? A justiça pode até estar mais sensível hoje em dia, mas no fim das contas, credibilidade ainda pesa. O que Vitória não sabia é que cada palavra dela estava sendo gravada. Marcos tinha instalado um sistema no escritório e tudo estava sendo transcrito automaticamente, com data e hora. Ela estava cavando a própria cova, e nem percebia. Naquela mesma tarde, Amanda ligou trazendo uma novidade. Marcos, tenho algo interessante. O Departamento de Justiça está investigando práticas discriminatórias em grandes empresas. E adivinha? A sua entrou na lista de empresas sob análise preliminar. Isso quer dizer que minhas provas não vão servir só num processo trabalhista? Exatamente, disse Amanda. Podem ser a peça que falta numa investigação federal muito maior.
Enquanto conversava com ela, Marcos olhou pela janela e viu Maia, sua filha, fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. Mais cedo, ela tinha perguntado por que o pai estava em casa durante a semana. Ele explicou que estava resolvendo alguns problemas do trabalho. Vai ficar tudo bem, papai? Ela perguntou, com aquela sensibilidade que só criança tem. Vai sim, meu amor. Às vezes, algumas pessoas acham que podem ser cruéis com os outros sem nenhuma consequência. Mas a verdade sempre aparece no final. Maia sorriu e voltou pro caderno de matemática, confiante na palavra do pai. E foi aquela confiança que acendeu ainda mais a determinação de Marcos. Aquilo não era só por ele. Era por ela. Era por um futuro onde sua filha nunca precisasse aceitar ser tratada como alguém inferior. Amanda, disse Marcos, voltando para a ligação, tem mais uma coisa que você precisa ouvir. O quê? A gravação da minha conversa com a Vitória, ontem. Toda a encenação dela sobre homens como eu, sobre diferença de status. Tá tudo documentado. Inclusive a parte em que ela admite que armou tudo desde o começo. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos. Marcos, você tem noção do que isso significa? Isso não é só discriminação. É uma conspiração para prejudicar um funcionário com base em preconceito racial. E ela foi ingênua o bastante para admitir isso em gravação. Pois é, ele respondeu. E isso transforma um simples caso trabalhista num crime federal. Mais tarde, enquanto ajudava Maia com a lição de história sobre os direitos civis, ela fez uma pergunta que tirou o ar de Marcos por alguns segundos. Pai, por que algumas pessoas acham que são melhores do que as outras só por causa da cor da pele? Ele respirou fundo e escolheu bem as palavras. Às vezes, filha, quem nunca teve que lutar por nada na vida, acha que teve tudo porque é especial. Esquecem que, no fundo, todos nós somos iguais. E o que a gente faz quando encontra alguém assim? Marcos sorriu. Pensou em Vitória, ainda comemorando uma vitória que em breve se transformaria em ruína. A gente mostra que estão errados. Com inteligência, com provas, e fazendo o que é certo. O que Vitória também não sabia, era que Marcos vinha construindo, ao longo dos anos, uma rede de contatos forte. Jornalistas investigativos, ativistas pelos direitos civis, e até funcionários de outras empresas que também tinham passado por situações de discriminação. A suspensão que ela achou que fosse o fim dele, acabou sendo uma bênção. Deu tempo e liberdade para ele ativar tudo aquilo que já estava pronto. Na sexta-feira, enquanto Vitória almoçava num restaurante de luxo com Margaret Thompson, se parabenizando pela excelente gestão de recursos humanos problemáticos, Marcos estava numa videoconferência com representantes do Departamento de Justiça. E ali, ele apresentou provas que transformariam a vida de Vitória num verdadeiro pesadelo jurídico. Quando desligou o computador, Marcos finalmente sorriu. Mas não era um sorriso de vingança. Era o sorriso de quem soube esperar o momento certo, para deixar a justiça agir. Ele tinha aprendido na pele que, às vezes, o silêncio e a preparação valem muito mais do que 1000 palavras ditas com raiva. E que, em certas situações, a melhor resposta à injustiça é deixar que o injusto se enforque com a própria corda. A segunda-feira de Vitória começou como qualquer outra. Café prêmio na mesa, reunião com executivos às 9 da manhã, almoço com investidores ao meio-dia. Ela estava concentrada, revisando apresentações, quando Jennifer, do RH, apareceu na porta. Mas algo na expressão dela fez Vitória parar tudo. Era um olhar que misturava pânico com incredulidade. Vitória, temos um problema. E é sério. O que foi agora? O Marcos arranjou algum advogado barato para tentar causar? Jennifer entrou, fechou a porta devagar e se aproximou da mesa, com a voz pesada. O FBI está aqui. Eles querem falar com você sobre práticas sistemáticas de discriminação na empresa. Vitória sentiu o sangue gelar. Do que você tá falando? Existe uma investigação federal em andamento. Alguém entregou provas, muitas provas. Conversas gravadas, e-mails internos, dados manipulados do RH. É coisa grande, Vitória. Jennifer fez uma pausa, observando o rosto da chefe perder toda a cor. E o nome que está no centro disso tudo é o seu. Na mesma hora, a porta se abriu. 2 agentes federais entraram, acompanhados pelo CEO da empresa, o Sr. Davidson. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde o dia anterior. Senhora Reynolds,
disse o agente, mostrando o distintivo. Sou o agente Carter, do Departamento de Justiça. Precisamos fazer algumas perguntas sobre sua conduta como gestora. Vitória tentou manter a pose, mas as mãos começaram a tremer. Claro, mas eu não entendo o motivo disso tudo. O agente então pegou um tablet e deu play em um áudio. A voz de Vitória preencheu a sala. O problema com gente como ele é que eles não sabem o lugar deles. Crescem achando que merecem o mesmo respeito que quem realmente construiu alguma coisa na vida. Vitória empalideceu. Isso foi tirado de contexto. Eu estava falando de... Outro áudio começou a tocar. Um homem negro, sozinho, contra uma mulher branca respeitada. Os tribunais podem até estar mais sensíveis hoje em dia, mas no fim das contas, o que ainda conta é a credibilidade. O Sr. Davidson se levantou num salto. Vitória, pelo amor de Deus, me diz que você não falou isso. Mas o pior ainda estava por vir. O agente colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. Aqui estão as transcrições das suas ligações telefônicas dos últimos 6 meses. Tudo obtido legalmente, com autorização judicial, com base numa denúncia muito detalhada sobre práticas de discriminação. Vitória começou a folhear os papéis. E, a cada página, sua expressão ia se desfazendo. Estava tudo ali. Cada comentário racista, cada decisão discriminatória, cada conversa onde ela deixava claro o que realmente pensava. Tudo documentado, com data, hora e contexto. Quem entregou isso? O Sr. Marcus Williams. E junto com isso, provas de que a senhora forjou uma acusação falsa contra ele, baseada única e exclusivamente em preconceito racial. O agente mostrou novos documentos, incluindo registros do sistema de segurança que revelavam que foi a própria Vitória quem tirou a foto comprometedora, na casa dela, 3 horas depois de Marcus já ter ido embora. Foi como um raio caindo em cima dela. Marcus tinha documentado tudo. Cada passo, cada fala, cada minuto da noite anterior. As câmeras do próprio prédio dela mostravam com precisão o horário em que as fotos foram tiradas, e desmentiam completamente sua versão. Além disso, continuou o agente, temos registros de que a senhora acessou ilegalmente o sistema do RH para alterar as avaliações de desempenho de funcionários negros e latinos, rebaixando as notas para justificar a negação de promoções. O Sr. Davidson já não conseguia conter a revolta. Levantou-se, visivelmente abalado. Vitória, você colocou a empresa inteira em risco. Nossos contratos com o governo, nossa reputação. Você destruiu tudo. Eu posso explicar. Não tem explicação. O CEO virou-se para os agentes. Ela está demitida. Com efeito imediato. A empresa vai colaborar completamente com a investigação. Se essa história te tocou, se inscreva no canal. Tem muita gente extraordinária por aí, transformando humilhação em conquista, e você merece conhecer cada uma dessas histórias.